Olá, todos bem? Eu sou Luiz Pereira e essa é a sua sexta aula do curso teórico para a primeira habilitação. Matéria de hoje, Meio Ambiente, Cidadania e Convívio Social. Vamos lá? Deixa eu pôr para cá. Meio Ambiente. Meio ambiente são as relações de ordem física, química ou biológica que regem a vida do planeta. E nesse contexto, interagindo com o meio ambiente, está o homem, né, que entrou aí era para somar, né? Mas o uso, né, abusivo, descoordenado, sem controle, nos trouxe hoje o que nós vivemos aí, né? Um meio ambiente totalmente degradado, tá? Um meio ambiente totalmente aí contaminado, tá? Nós estamos aí nessa situação devido ao uso abusivo pelo homem, né, dos recursos da natureza. Só colocar para início aqui um vídeo que vai falar sobre esse uso descoordenado, desorganizado, tá, pelo homem. O vídeo é interessante, tá? Vamos participar. A aula já começou, tá? Tem tudo a ver aqui. Aqui que tem a ver, né, o meio ambiente com a minha habilitação. Vocês vão ver que tem tudo a ver aqui. Trânsito, meio ambiente, convívio social, né? Como que eu me comporto na natureza em relação não somente, né, ao homem, mas ao meio ambiente, ao planeta no geral, né? O que eu posso fazer para contribuir para a melhoria dessa situação? Tá? Presta atenção que o vídeo é interessante. Deixa eu só tirar a minha câmera aqui para não ficar atrapalhando, tá? Vamos lá. Não enxergamos. Andamos por cima dele, o pisamos todos os dias. Mas, na verdade, nós precisamos dele, como o ar que respiramos. Já chegou a hora de conversar sobre o solo, e já é a hora de proteger o solo. Sem ele, não há vida. Ele nos alimenta, e nós somos responsáveis pelo que ocorre com ele. O solo é formado pela lenta decomposição das rochas, através do sol, dos ventos, da chuva, animais e plantas. São necessários 2000 anos para criar apenas 10 centímetros de solo fértil. Apenas 10 centímetros em 2 milênios. Solo que nós desgastamos em poucos anos e que é irrecuperável. As florestas e as plantas protegem o solo. Mas a cada ano, 13 milhões de hectares de florestas são desmatadas e se faz uma exploração inadequada da terra. Ademais, vemos a expansão dos monocultivos e da agricultura em terrenos inclinados. Depois da colheita, terrenos são deixados sem proteção ou cobertura. E isso acelera enormemente a erosão. E assim, levado pelo vento e pela chuva, perdemos 24 bilhões de toneladas de solo fértil apenas no ano de 2011, o que equivale a uma perda de 3,4 toneladas por cada habitante do planeta, incluindo as crianças e os idosos. Hoje, danos relacionados à erosão dos solos custam $70 por ano para cada um de nós, um custo de 490 bilhões de dólares em todo o mundo. Uma cifra inimaginável. Nossas cidades também crescem rapidamente. Na Europa, cada ano se transforma em um espaço urbano, uma superfície do tamanho de Berlim. Metade destes solos são selados, um solo onde nada mais poderá crescer. Mas solos férteis são finitos e, portanto, têm um valor incalculável. Investidores e governos já perceberam isso. Uma corrida para os solos ao redor do mundo já começou. A apropriação de terras, frequentemente com meios e propósitos questionáveis.
Milhões de hectares de terra mudam a cada ano de dono, com o preço de deixar muitas pessoas sem sustento e famílias desamparadas. Muitos destes são os mais pobres dos pobres. E como não possuem alternativas, acabam por desmatar a floresta porque precisam de terra para sobreviver. Mais do que nunca, precisamos de solos férteis e saudáveis. De acordo com projeções, a superfície agrícola disponível por habitante ano se reduzirá pela metade até 2050. Mas neste momento, 1 bilhão de pessoas irão para a cama com fome todas as noites. 1 bilhão de pessoas já é um número absurdo e serão cada dia mais se nós não distribuirmos o solo de maneira justa ou se não aumentarmos dramaticamente a produtividade sobre cada pedaço de superfície agrícola. Ou se não descobrirmos um segundo planeta. Mas talvez não seria prudente confiar nessa última opção. A problemática do solo e da terra é um assunto que praticamente não prestamos atenção, tampouco os nossos políticos. Nós vemos as prateleiras dos supermercados cheias, acreditando que ficarão assim para sempre. Mas, na verdade, estamos vivendo com um empréstimo a custo do solo e o solo é finito. Estamos tirando dinheiro de uma conta a qual nunca fazemos nenhum depósito. Um dia, essa conta ficará vazia. Terminaremos no vermelho. E sem solo. Mas a boa notícia é que sabemos o que fazer para que nossos filhos tenham solo no dia de amanhã. Temos sempre que lembrar que o solo é um ser sensível que necessita de cuidados, não é uma fábrica. O solo é um direito de todas as pessoas e este direito precisa ser garantido por leis. Nós não podemos nos permitir enterrar debaixo do asfalto nossa fonte de subsistência. A solução está em nossas mãos. Precisamos abrir os olhos e encontrar formas práticas de aplicar nossos conhecimentos para que um dia não percamos o chão debaixo de nossos pés. Pessoal, é preocupante, tá? Como nós vimos aí, o solo é degradado a cada ano, milhões de toneladas aí são desperdiçadas, 2.000 anos para que apenas 10 centímetros de solo fértil, 2.000 anos, e nós conseguimos destruir isso só em 2011, foram milhões e milhões de toneladas, tá? O convívio do homem com o meio ambiente é totalmente oposto, né? O meio ambiente, ele se transforma a cada dia. O homem destrói tudo isso daí. A degradação, ela é linear, ou seja, ela só vai. A poluição, ela é rotativa. Ela vai, o homem polui e essa poluição volta de outra forma. Uma queimada, por exemplo, né? Uma poluição ambiental no momento aqui, só que a fumaça produzida pela queimada, tá? É levada pelo vento. E esses gases produzidos por essa queimada acabam atingindo, tá, um ambiente onde vai também atingir o ser humano, tá, com problemas respiratórios que nós vamos ver mais à frente aí. Tá? Então, como ele disse, né, nós precisamos, é meio irônico o vídeo, né, ele fala, nós precisamos abrir os olhos se a animação, né, o ser humano da animação, não tem olho, não tem boca, não tem ouvido. Tá? Mas cabe nós aí fazer a nossa parte, tá? E contribuir de forma positiva, como? Né? Não jogando coisas não poluindo o meio onde você convive. Óleo de cozinha, por exemplo. Tá? Você descarta em lugar certo, ou você joga na pia, e já ouvi relato de aluno que fala aqui na presencial, que joga dentro do vaso sanitário. Que lindo, né? Então, um litro de óleo aí, ele vai contaminar milhares e milhares de água, né? Água no solo. Para limpar toda essa água, a companhia de água, ela tem um processo de descontaminação
mas quanto mais óleo tiver na água, mais demora essa limpeza para a água poder ser depois reaproveitada, né, em água potável. Tem lugares no mundo que eles compram água, não tem água, né? Japão, se não me engano, ouvi falar que compra água. Preocupante. Tá? E a água nós temos em abundância na natureza, mas não é toda ela que é potável. Em grande parte, são oceanos. Tá? Água potável mesmo é bem pouco. Tá? E a gente vê o uso, né, discriminado aí. Você vê uma pessoa limpando lavando a calçada, usando a mangueira como vassoura, e vai falar alguma coisa para essa pessoa. Só Deus na causa. Então, nós vamos falar agora sobre os órgãos, tá? Que foram criados pelo governo para controlar a situação no meio ambiente. Pode anotar que isso é a questão de provas, tá, gente? O SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, tá? A principal função dele é implementar a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecendo um conjunto articulado dos órgãos, né, entidades, criar regras e práticas responsáveis pela proteção e pela melhoria da qualidade ambiental, garantindo a descentralização da gestão ambiental através do compartilhamento entre os entes federados da União, né, estados e municípios. Ou seja, ele libera, né, deixa com que cada entidade aí, cada órgão do país, seja ele União, estados ou municípios, tenham as suas leis e façam com que elas sejam cumpridas. É claro que tudo, né, supervisionado aí pelo SISNAMA. O CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, tá, com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais a deliberar. Tá? No âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente, ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Então, o CONAMA ele vai fazer os estudos e apresentar, tá, para o Conselho do Governo quais são as melhores medidas a ser tomada em questão de o que o homem vai poder explorar, o quanto vai poder explorar, onde pode explorar, né? E o que fazer para repor, tá, todos esses recursos que é tirados da natureza. Como assim? O desmatamento, por exemplo. Tá? As companhias de papéis, o papel é produzido através do desmatamento, né, vem da árvore, então eles têm que fazer um desmatamento e, ao mesmo tempo, o replantio. Tá? Então, como que vai ser usado? Que forma que será devolvido à natureza esse material, como fala, o uso, né, desse material que veio da natureza, como é que nós vamos devolver para ela? Com replantio? Quanto tempo demora para crescer uma árvore? Qual a quantidade de árvores que eu posso retirar, e o quanto que eu tenho que replantar? Então, para que tenha esse controle, antes de retirar, tá, eu deveria fazer um plantio. Quando essa tivesse já uma época de aproveitamento bom, aí eu poderia usar o outro. E não usar primeiro para depois fazer, né, o plantio. Isso vai demorar. E sabe-se lá qual é o aproveitamento que nós vamos ter desse plantio. Se todos eles vão vingar, vão nascer, né? Vão ser repostos mesmo. O IBAMA, que é o que nós mais ouvimos falar aí, né? SISNAMA e CONAMA, tá? Tenho certeza que muita gente nunca ouviu falar, tá? Certo? Mas o IBAMA, sim, né? Que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
Qual a finalidade desse IBAMA, né, do Instituto? Exercer o poder de polícia ambiental. Ou seja, ele vai fiscalizar toda e qualquer ação, tá, que vai aí atingir o meio ambiente. Pesca indiscriminada, tá, caça predatória, somente são autorizados caça para que a pessoa sacie a sua fome, tá? O uso indiscriminado dos recursos de água, rios, né? Como é que isso vai ser fiscalizado? Através dos agentes aí do IBAMA. Tá? Ele também tem que executar ações das políticas nacionais de meio ambiente referentes a atribuições federais relativas ao licenciamento ambiental. Tá? Se eu quero, por exemplo, desmatar um local, eu preciso entrar com a minha petição no IBAMA, com os documentos que são exigidos, o que vai fazer com essa madeira, qual a finalidade e qual a forma que eu vou devolver, né, essa extração da natureza. Também é responsável pelo controle da qualidade ambiental, a autorização de uso dos recursos naturais e a fiscalização, monitoramento e controle ambiental, observado as diretrizes emanadas do Ministério do Meio Ambiente. Então, tudo que se refere, tá, à extração da natureza, seja ele animal, vegetal, ou os recursos de rios e águas, tudo isso vai passar pela fiscalização e autorização do IBAMA. Tá? Uma caça predatória, os animais silvestres, eu não posso chegar numa selva aí, floresta, né, ou selva, e chega lá e pegar um filhote de onça, um filhote de anta, o que mais nós temos? Jacaré, aves, tá? Sem que haja aí a autorização do IBAMA. Tá? É crime ambiental, tá, gente? E dá cadeia isso. Tem também que executar as ações supletivas de competência da União, de conformidade com a legislação ambiental vigente. Tudo tem uma regra, tudo tem um esquema a ser seguido e tudo isso tem que ser obedecido. E o IBAMA tem que apresentar, né, os seus relatórios, né, do que está realmente acontecendo, o que foi liberado, o que não pode ser liberado, tudo isso tem que ser apresentado. A Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98, que dispõe sobre os crimes ambientais, seja a pessoa jurídica ou física que causar o dano ao meio ambiente, poderá ser punido na esfera civil, administrativa e criminalmente, tendo ainda o dever de recuperar o dano causado. Ou seja, qualquer degradação que você fizer na natureza, você vai sofrer as penalidades e ainda vai ter que recuperar o dano causado. Bem complicado esse negócio de recuperar o dano causado, né? A infração ambiental, o que é? É toda ação ou omissão que infrinja as leis de proteção e recuperação ao meio ambiente. As infrações ambientais são punidas com as seguintes sanções. A advertência. Lembra lá que nós falamos de advertência por escrito? Então, eles vão mandar uma advertência para a pessoa, para que a pessoa não faça mais aquilo. Multa, se a advertência não resolveu, foi lá e cometeu novamente a mesma situação, vai ser multado. Multa diária. Enquanto não for ressarcido, por exemplo, um navio que está transportando óleo e esse óleo vaza no mar, enquanto durar, vai ser a multa diária, enquanto durar a limpeza, demora 10 dias, 20 dias, a cada dia é pago uma multa. Tá? A apreensão dos animais, caso aí você faça isso que nós falamos, peguem muitas aves aí e é apreendido, esses animais vão ser devolvidos aos que conseguirem sobreviver, né? Porque geralmente são transportados em condições que o animal ou a ave não consegue sobreviver, tá? E os que forem aí resgatados, se estiverem doentes, serão encaminhados ao veterinário para que sejam tratados e devolvidos à natureza, e a pessoa vai ser multada. Produtos da fauna, produtos da flora, demais instrumentos e equipamentos utilizados na infração, tá? Tudo vai ser recolhido. Tá? A vegetação, se eu estou aí desmatando e
por exemplo, o cultivo e a extração do palmito discriminado, né? E outras extrações aí que não sejam autorizadas pelo IBAMA. Tudo isso vai ser recolhido e o infrator vai ser penalizado. Como nós vimos aqui, essas grandes queimadas aqui, ó, tá? O trânsito passa pelas rodovias, tá? As rodovias são estradas rurais, que são vias rurais, que nos levam aí para fora das cidades, tá? A vegetação seca, tá? O incêndio provocado, até mesmo você jogando um cigarro, né? A ponta de cigarro acesa é um incêndio provocado. Isso é crime ambiental, tá? Você jogar a sua bituca de cigarro pela janela numa rodovia onde a mata está seca, provoca incêndio e o incêndio provoca aí, né, esse tipo de situação, esse tipo de acidente. Vejam aí, ó. Meu Deus, olha só, meu Deus, olha que absurdo. Deixa eu tirar aqui. Olha só, senhor. Tem gente aqui morta. Olha. Como é que tá as pessoas aqui dentro? Me ajuda a tirar, não consigo abrir a porta. Vambora, vem. Bom, graças a esse rapaz nós temos o vídeo, né? Mas viu que a menina pediu ajuda e ele somente perguntando, tem alguém aí dentro? Tem? Não, ela quer abrir a porta. Bom, ele não ajudou, tá? A menina desesperada aí. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui não são nuvens, tá? Isso aqui é fumaça, tá? Produzida pela queimada que está ao lado da rodovia. E ela pegou as duas pistas, tá? Desculpa aí, gente. Só um minuto. Olha, nossa. Ok, vamos lá. Meu Deus, olha só, meu Deus, olha que absurdo. Olha só, senhor. Tem gente aqui morta. Olha. Como é que tá as pessoas aqui dentro? Me ajuda a tirar, não consigo abrir a porta. Vambora, vem. Ai, meu Deus do céu. Gente que tá aqui dentro, olha. Essa senhora aí é Olha óbvio. como é que tá essa situação. Meu Deus do céu. Caraca. Oh, meu Deus, como é que tá isso? Olha só. Oh, meu Deus. Ô, glória. Olha. Como é que tá as pessoas aqui dentro? Me ajuda a tirar, não consigo abrir a porta. Vambora, vem. Ai, meu Deus do céu. Gente que tá aqui dentro, olha só como é que tá essa situação. Fumaça invadindo toda a Meu pista, Deus do né? céu. Caraca. Oh, meu Deus, como é que tá isso? Olha só. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu. Caraca, o cara tá aqui. Tá presa? Tenta tirar essa porta aí. A moça tá presa aí dentro. Outro rapaz ali. Aí, tenta tirar. Como é que ela tá aí? Caraca, tá presa. Olha a situação. Senhor, Deus meu Pai. Olha como é que tá a situação de todo mundo aqui no apartamento. Meu Deus do céu. Olha o engavetamento geral. Meu Deus. Ai, cuidado na hora de tirar aí. As pessoas. Ai, caramba, a moça tá presa aqui, a outra.
Meu Deus do céu. Ai, não faz isso não. Caraca. Meu Deus do céu, a moça pegou. Ó, gente, a situação é: a fumaça invadiu a pista, tá? Fez uma cortina, os veículos foram entrando, né, passando por essa cortina, diminuindo a velocidade bruscamente, tá? O que causou todo esse engavetamento aí de vários veículos, tá? Ele ia filmar aquela senhora ali que, infelizmente, ela perdeu a face, né? Foi arrancada o rosto dela. Você viu que o filho dela estava do lado lá, espirrou nele, tá? Todo o sangue dessa senhora aí. Então, fora os outros que estão presos na ferragem. E se ninguém for lá antes da cortina de fumaça parar o trânsito, os carros vão continuar entrando nessa situação aí, tá? E se vier um veículo pesado lá com 40 toneladas de peso, uma velocidade de 80, né? Eu espero que esse condutor aí, na hora que vier a fumaça, ele não entre nesse tipo de situação. Mas se ele tiver distraído lá e entrar nesse tipo de situação, vai empurrar todos esses veículos aí, e as pessoas que estão entre eles, né, tentando salvar os outros, também serão prensados, né? Então, esse é o tipo de poluição ambiental, né, através das queimadas, que prejudica, né, o trânsito, mas muito e muito o solo, né, e o ar. Tá? Então, nós precisamos ter consciência de nunca jogar bituca de cigarro, tá, pela janela. Eles falam de bituca de cigarro, mas é o que provoca também. É claro que tem incêndios que acontecem do nada, tá, gente? Um raio, tá? Mas também tem os provocados. Tá? Pessoas que querem fazer o cultivo acabam colocando fogo e perdem o controle dessa situação, tá? Crimes contra o meio ambiente, além do incêndio discriminado, né? É considerado crime contra o meio ambiente matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, estão só de passagem, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Tá? Eu fui permitido pegar 10 aves somente, eu estou com 30. Tá? Me autorizaram a pegar 10 aves. Eu fui lá e peguei 30. Vou botar o vídeo aqui. Poluição. A poluição é o teor excessivo de substâncias estranhas à composição natural da atmosfera, tá? Um oxigênio impuro, e que podem prejudicar o bem-estar, a saúde e os bens. Fontes de poluição do ar. A poluição ambiental é provocada basicamente por duas fontes estacionárias. As fixas, que são as grandes indústrias, as indústrias, né, que produzem aí, os seus gases, fumaças, e os móveis, que são os automóveis. Tá? Nós temos uma estatística aí de que já estamos chegando nos 2 bilhões e 300 mil veículos. Nós vamos ter uma reportagem que a pessoa fala em 500 milhões. Nós já estamos em 2 bilhões e 300 mil veículos, tá? Girando, rodando por todo o mundo. A China comercializa quase 30 milhões de veículos. Só São Paulo, essa frota de São Paulo. 30 milhões de veículos. Não são veículos pequenos, os ditos populares, tá? São os veículos grandes, que tem ar-condicionado, que tem um desgaste, com consumo de combustível muito grande. Apesar da China já estar aí, pioneira aí no disparo dos carros elétricos, tá? Já são quase 600 mil veículos aí já rodando pela China, tá? Enquanto países têm 20 mil, 30 mil, tá? Os países já estão programando, tá? A paralisação da produção do veículo a combustão. Tem países que é 2025, 2030, 2040, querem toda a frota só de veículos elétricos. Tá? O Japão possui vilas já com
teto solar em todas as residências e tomadas para a recarga da bateria do carro elétrico. Então, são países que estão aí já adiantados nessa forma de tentar não poluir tanto o meio ambiente, né? Retornar, pelo menos não está fazendo e está contribuindo aí não produzindo. O retorno, não sei ainda como vai ser, tá? Só daqui a alguns anos. Exemplos de fontes estacionárias que nós falamos, ó, as indústrias, tá? Ó a produção de gases que estão. Tá? Tem indústria que ela tem que ser vistoriada todos os anos para saber como é que estão os filtros desses gases produzidos pelas grandes indústrias. Será que são feitos mesmo? A chaminé das fábricas e a queima de óleo cru nas indústrias. Quem morar na proximidade de uma indústria poderá sofrer por uma variedade muito grande de tóxicos. Tá? A indústria ela usa o óleo cru para movimentar as suas máquinas. Tá? Cada fonte geradora tem as suas peculiaridades e é difícil de abordar todas elas. Exemplos de fontes móveis, os automóveis, caminhões, ônibus, né? São de longe os mais significativos, poluem demais. Até que hoje nós temos aí uma frota com um equipamento que regula essa emissão de gases aí. O motor ele produz gases com as partículas que são retidas, nós vamos ver aí pelo catalisador, tá? Segura as partículas e joga somente o ar mais puro na atmosfera. O grande avanço da tecnologia tem contribuído também para a redução da emissão de gases nocivos ao meio ambiente. Tá? Mas olha essa situação, tá? A gente controla os equipamentos, inova, né, nas engenharias aí de produção de produtos que controlem a emissão de gases, consumo, mas esquecemos dos condutores desses veículos. Como é que está a condição física e psicológica desse condutor? Conduzir produtos perigosos exige um curso, que é o MOP, né? Movimentação e Operação de Produtos Perigosos. Tá? Esse condutor ele precisa fazer aí, um curso, se eu não me engano, 50 horas aula, né? Sobre situação de risco. Vamos ver esse acidente aí, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Vou tirar o vídeo aqui, peraí. Olha só, o condutor nem fez o freio. Estava dormindo ou estava no celular? Tá? Esse incêndio provocado, gente, o caminhão-tanque ainda não pegou fogo, tá? Foi do veículo da frente. O isolamento da área, quando é assim, envolvendo produtos, tem que ser de 300 metros. Olha só, tá? O raio de onde atingiu esse incêndio aí. Se tivesse os veículos do lado ou pedestres, o que teria acontecido? Fora toda a degradação, né, do meio ambiente aí nesse setor. E essa fumaça que está subindo aí, particulada, tá? Que vai aí para a atmosfera. Tá? E tudo isso provocando, né, juntando as estacionárias com as móveis, nós criamos aí o efeito estufa, onde está causando, tá, o derretimento das placas de gelo aí nos polos, né? Vamos ver essa reportagem em seguida também, para nós termos uma ideia do que está acontecendo. E essa reportagem já faz um tempinho. Hoje está bem maior, tá? A área aí atingida pelo degelo. Primeira etapa dessa viagem, extremo norte do planeta, o lugar que mais sofre os efeitos das mudanças no clima. Avançamos por um mar de icebergs, até subir o fiord, um canal profundo que avança para dentro da ilha.
Quanto mais nos aproximamos da geleira, mais gelo na água. Os blocos batem no barco, mas não ameaçam nossa segurança. As encostas de pedra descobertas contrastam com o branco na água. E lá está ela, a geleira de Eck, imensa, imponente. Um paredão congelado se erguendo a 100 metros para fora da água. Um gigante que se desmancha diante dos nossos olhos. Terra, que tempo é esse? Estamos na Groenlândia, 400 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico. A maior ilha do mundo, uma área do tamanho dos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima juntos, é coberta por um manto de gelo de até 3,5 km de espessura. Esta é a região do planeta onde as consequências do aquecimento global são mais visíveis e mais perigosas. O derretimento da calota de gelo polar não tem grande impacto no nível dos oceanos, porque é mar congelado que derrete. Mas o gelo da Groenlândia está sobre a Terra. Se tudo derretesse, os oceanos subiriam 7 metros. 7 metros só com o degelo da Groenlândia. Não há previsão de que isso aconteça nos próximos séculos. Enquanto no resto do mundo a temperatura média subiu 0,8 grau nos últimos 100 anos, aqui, em alguns pontos, subiu 7 graus. Aquela linha mais clara ali na rocha é a marca de quanto essa geleira já retrocedeu para dentro do fiord. Uau! As geleiras se despedaçam sob o sol do verão ártico. Lá vem mais. O ritmo do derretimento aqui nem o mais pessimista dos cientistas previu. Esses pedaços de gelo, que daqui parecem pequenos, têm o tamanho de um ônibus. Olha agora. Agora, um bloco do tamanho de um prédio de 10 andares. Até que a face inteira vem abaixo e afunda no mar. Um espetáculo lindo e assustador. Veja de novo, o bloco que caiu tem a altura das torres do Congresso Nacional. O impacto provocou um pequeno tsunami que espantou as aves e foi perdendo força até chegar ao nosso barco, afastado 400 metros da geleira. Tanto quanto a visão, o barulho de trovão do gelo se quebrando impressiona. As geleiras parecem estáticas, mas na verdade elas são como rios de gelo que correm bem devagar. Durante mais de 100 anos, os cientistas têm acompanhado a velocidade desse deslocamento aqui na Groenlândia. E elas mantiveram até 96 o mesmo ritmo, até que começaram a ganhar velocidade. E em menos de 15 anos já estão correndo 4 vezes mais rápido. Chegamos à cidade de Ilulissat, no porto que hoje fica sem gelo por um período 1 mês mais longo do que há 10 anos. Continuamos nossa viagem a pé. Percorremos 10 quilômetros na tundra, mais verde e florida do que costumava ficar. Neste fiord, ao longe são icebergs, muito lentamente rumando para o mar. O que você vê é só a ponta. 3/4 do gelo do iceberg ficam sob a água. Tudo vem da geleira de Jacobshavn, a que mais produz icebergs na Groenlândia. A Jacobshavn é conhecida como o Amazonas das geleiras, porque nenhuma outra aqui da Groenlândia despeja tanto gelo no mar quanto ela. Foi daqui que no começo do século passado se desprendeu um imenso iceberg que ganhou o mar aberto e afundou o Titanic. A face da geleira estava aqui há apenas 10 anos, mas já retrocedeu 15 quilômetros ilha adentro.
Gelo acumulado ao longo de centenas de milhares de anos derrete em alguns meses, levando com ele a história da atmosfera. Nessas pequenas bolhas, aprisionadas quando a neve caiu, está o registro da concentração de dióxido de carbono em cada época do planeta. E nela, a prova de que é esse gás que provoca o efeito estufa o responsável pelo aquecimento. O branco que muda com a luz, a espessura e a forma dessas esculturas que vão se transformando até que gota a gota passem a ser parte do mar. Uma imagem poética que pode mudar os destinos de centenas de milhões de pessoas no planeta. Se continuar nesse ritmo, só o gelo da Groenlândia vai ser responsável por um aumento de 5 centímetros no nível dos oceanos a cada 100 anos. E isso além do que já estava previsto. O físico Jay Swally, da NASA, estuda o gelo da Groenlândia há 30 anos. Ele mostra no mapa, feito com sensores de altitude do satélite, como na costa o gelo já ficou de 10 a 20 metros mais fino em apenas 10 anos. Mas é nas bordas que o maior desastre acontece. O gelo derrete mais e as geleiras aceleram. O volume de gelo jogado no mar no ano passado foi de 200 quilômetros cúbicos. Pare para imaginar esse volume. 200 cubos de gelo. É o efeito albedo, explica o cientista. O gelo reflete parte da radiação solar de volta para o espaço. Quando a neve derrete, a água do mar ou as pedras descobertas absorvem calor. Com o gelo derretendo no verão, então 98% da radiação é absorvida pelo mar, em vez de voltar para o espaço. E isso aquece a água, o que nos leva de volta à geleira Jacobson, que em 10 anos perdeu todo o seu gelo flutuante. Onde agora sobrevoamos o rio de icebergs, o gelo era inteiro, compacto. Ele servia como uma barragem para conter a imensa pressão do gelo acumulado sobre a Terra. Mas o cientista Mark Cerise, do NOAA, o órgão do governo americano que estuda a atmosfera e oceanos, explica que a água, um pouquinho só mais quente, foi se infiltrando por baixo do gelo, lubrificando a base da geleira, fazendo com que ela deslize mais rápido para o oceano. Sem estabilidade, imensos pedaços se quebram e ganham o mar. Os cientistas, que se surpreenderam com a rapidez das mudanças na Groenlândia, não sabem se o derretimento vai continuar acelerando. É um caso no qual as mudanças estão acontecendo rápido demais para conseguirmos entendê-las, admite Mark Cerise. Não que eles não tentem. Seguimos o gelo quebrado até pousar em frente à face desta geleira. Encontramos o cientista suíço Martin Lifkan, que está acampado aqui para observar o desmoronamento da Jacobson. Pergunto como ela se comportou este ano. Este ano foi excepcional, diz ele. Ela sempre avançava na primavera até aqui e depois recuava. Se recompunha um pouco no inverno. Mas neste ano, no inverno, ela parou de avançar e agora tudo está se quebrando. Então acho que vai piorar muito nos próximos anos. Como é testemunhar isso? É assustador. Aqui encontramos a câmera que está dando ao mundo a dimensão da destruição das geleiras. O fotógrafo James Balog pensou numa câmera que dispara algumas vezes por dia para medir o avanço de geleiras pelo mundo. De casa, ele vê o gelo diminuindo nas montanhas do Colorado, nos Estados Unidos, onde vive. Mas nada é tão importante quanto a geleira Jacobson. Ela tem a largura de 6 vezes a ponte Hercílio Luz de Florianópolis. Veja só o helicóptero. Desaparece no paredão branco. Agora, num movimento que não para de se repetir. No espaço aberto pelo gelo da Jacobson, em um ano, dá para botar 800 estádios do Maracanã. Você deu aos cientistas uma dimensão que eles mediam, mas não viam.
Sim, as fotos dão vida à tragédia. Os números são importantes, as medições de satélite, mas nós não vemos o mundo de 600 quilômetros de altura. Vemos com os nossos olhos, corações e mentes. E quando as fotos dão vida a isso, as pessoas podem entender. Como a imagem acelerada nos mostra que esse mundo só dá a impressão de ser parado. Como o sol da meia-noite revela uma névoa, o gelo evaporando e uma escuridão que só se insinua nos dias eternos do verão deixa ver os icebergs se encaminhando para seu fim. A simples transformação da água do estado sólido para o líquido, mudando profundamente este planeta. Voltando aí, né, pessoal? Preocupante. Da mesma forma que ao degelo, o desmatamento está acontecendo na mesma proporção. Tá? Segundo estudos, 2.000 campos de futebol são desmatados a cada dia. Tá? Preocupante. Quais são os riscos, né, nessa situação? Quanto aos reais efeitos da poluição do ar sobre a saúde, os mais frequentes são danos às vias respiratórias. Tá? Materiais particulados e substâncias irritantes que saem dos veículos, tais como aldeídos emitidos por canos de escapamento, os óxidos de enxofre, o dióxido de nitrogênio e a poeira em geral, provocam irritações nas mucosas dos brônquios, pulmões, causando sintomas como bronquite e enfisema pulmonar. Tá? Tudo relativo a vindos provocados pela poluição do ar. Por ter adicionado um percentual de álcool à gasolina, o Brasil passou a produzir um dos melhores combustíveis do mundo do ponto de vista ambiental. A adição de etanol à gasolina trouxe reduções imediatas nas emissões de monóxido de carbono e outros gases que colaboram para o efeito estufa. Tá? É complicado falar disso, né? A melhor gasolina do mundo. Só que ela... Bom, complicado. Nós pagamos aí um preço muito absurdo pelo combustível, está caro demais e não é o que nós estamos vendo, né, sobre a poluição ambiental. Para combater, né, o veículo a combustão, que nós falamos dos veículos elétricos, que já estão aí, né, em alguns países despontando, né, nós temos no Brasil ainda pouca chance ainda de ter um veículo com uma autonomia já de... principalmente autonomia de recarga, né? Não temos pontos ainda de recarga. Tá? Vamos ver essa reportagem da Rede Globo, que vai falar sobre essa situação de veículos elétricos. Presta atenção aí. Deixa eu só sair da cena, né? Senão eu vou confundir o William Bonner com a minha beleza. Então, peraí. A viagem de carro entre as duas maiores cidades brasileiras já pode ser feita sem uma gota de combustível, só com eletricidade. A Via Dutra acabou de inaugurar postos de recarga para carros elétricos entre São Paulo e Rio. Em vez de bombas de combustível, tomadas. Os carros elétricos são o tema de uma série especial de reportagens do André Trigueiro, que o Jornal Nacional exibe a partir de hoje. Imagina você dirigindo por aí um carro como esse, sem ruído, porque o motor é absolutamente silencioso, sem fumaça, porque não há queima de combustível. Alguém poderá dizer que esse é o carro do futuro. A verdade é que em vários lugares do mundo o futuro já chegou. E é isso que você vai acompanhar com a gente a partir de agora. O futuro poderia ter chegado há mais tempo. A tecnologia do carro elétrico foi desenvolvida na mesma época dos motores a combustão, no final do século XIX. E lá se vão mais de 100 anos. Só que a autonomia das baterias era muito pequena. Os carros a combustão logo se tornaram mais baratos, principalmente com o modelo de produção em série
e a expansão da indústria do petróleo. Desde então, essa vem sendo a trilha sonora da civilização. Os carros redesenharam as cidades. Foi preciso abrir espaço para ruas, avenidas, estacionamentos. A paixão sobre 4 rodas fez o mundo girar cada vez mais rápido. Até que o rápido foi ficando engarrafado. Em marcha lenta, mais ruído, mais massa. Os países foram se movimentando e, a partir da COP21, assinaram acordos diversos para a inserção de carros elétricos e a eletrificação da sua frota. Esse crescimento está a acontecer muito empurrado pela Europa, pelos Estados Unidos e pela China. Hoje, não há um único fabricante de veículos que não tenha uma oferta elétrica. Portanto, é um caminho que não tem retorno. Já existem aproximadamente 2 milhões de carros elétricos no mundo, sem contar os modelos híbridos. A Agência Internacional de Energia calcula que em 2030 o número de veículos que podem ser abastecidos na tomada pode chegar a 125 milhões. A confiança na nova tecnologia é tanta que vários países definiram até o prazo final para que as montadoras deixem de vender carros com motores convencionais. É o caso da Noruega, Reino Unido, França e Índia, que já deram aviso prévio para os motores a combustão. A China, que é o maior mercado automotivo do mundo, se prepara para fazer o mesmo, mas não anunciou prazos. Para a gente entender o alcance das mudanças, a diferença em versões, 500 peças como elas, pistões e cilindros. A versão elétrica, dependendo do modelo, precisa de apenas 50. Além de mais compacto e simples, esse motor ainda tem a manutenção mais barata. Além do número de peças e do peso, ele consegue ter uma potência maior num volume menor, ou seja, você ocupa menos espaço no veículo. Ele não emite gases poluentes, ele é totalmente ecológico e também não gera ruído. Ele acelera muito rápido, de 0 a 100 em 7 segundos. É muito forte. Quando o assunto é carro elétrico, o tamanho não é documento e a prova está aqui, ó. Olha o tamanho desse carrinho. Ele mede 1/3 do tamanho dos veículos convencionais e pesa menos de meia tonelada. Esse carrinho já está sendo testado em vários lugares do Brasil para múltiplos usos. E hoje quem vai ter essa experiência sou eu. Ele chega a 80 km por hora, tem autonomia de 100 km. Ele otimiza o uso do espaço no perímetro urbano, no trânsito, no engarrafamento, no estacionamento. E ele é ideal para quem dirige sozinho. O que a gente mais vê em engarrafamento são carros grandes ou carros de tamanho convencional com uma pessoa apenas dentro. Para nós é indiscutível que essa tecnologia é uma tecnologia disruptiva que ela vai fazer parte da vida das famílias, não só no mundo, como no Brasil também. A mudança é real. Após o mais badalado casamento do ano, os noivos seguiram para a festa num carro conversível de 1968, transformado em elétrico. Os novos tempos chegam na velocidade desses carros de corrida. Parece Fórmula 1, mas é Fórmula E, de elétrico. Os campeonatos mundiais internacional de automobilismo. Cruzar a linha de chegada quase em silêncio pode surpreender muita gente. O fato é que essa tecnologia já está fazendo o maior barulho mundo afora. Então nós vimos aí, né, gente, que alguns países já estão aí. Noruega, França, já estão querendo tirar toda a frota de veículo a combustão, ou seja, veículo que usa gasolina, etanol, diesel, né, e até mesmo o GNV. A frota tem que ser totalmente elétrica. Você viu a reportagem, a pessoa falando que não é poluente, não emite gases e também não emite ruídos, né? Então a poluição sonora e a poluição ambiental, né, já é
dois pontos positivos aí para o carro elétrico. Tá? Aqui são os caminhões que a Alemanha produziu, também caminhões elétricos, com a autonomia de que ele não precisa parar para abastecer, não precisa parar para carregar as suas baterias. Tá? Ao longo das autobahns, que são as rodovias lá na Alemanha, tá? Por onde passam esses veículos, eles têm aí os cabos, como os dos trólebus, né? O ônibus elétrico que nós temos aqui, esses cabos estão suspensos, o veículo também suspende uma antena, encosta nesse cabo, carrega a bateria e segue a viagem sem parar o veículo. Tá? Vamos ver aí a reportagem. Interessante, né? Cada vez mais assim a tecnologia isentando aí o veículo de parar a sua viagem, dando uma autonomia maior aí de viagem. É que assim também o caminhoneiro fica sem parar para descansar, né? É preocupante. Elimina um lado e carrega o outro. Mas vamos olhar pelo lado positivo, né? Não está poluindo, tá? E não está produzindo aí o barulho do caminhão, né? Que é ensurdecedor às vezes, né? Aqui já é um ônibus elétrico, tá? Aqui a produção de uma bicicleta elétrica, tá? Também aí já voltado para tecnologia moderna que o povo quer, né? Um veículo sem barulho e que não produz aí gases, tá? Poluição das águas, chegamos, importante essa situação. A poluição das águas oceânicas e fluviais. Grande parte dos oceanos e mares, principalmente nas regiões costeiras, onde se encontra a maior parte da fauna marinha, estão violentamente poluídas. Os agentes poluidores são inúmeros, podendo ir desde o mercúrio empregado nos garimpos e agrotóxicos agrícolas, passando pelos esgotos residenciais e industriais até as chuvas ácidas. Chuva ácida é produzido aí devido aos gases do veículo, né? Que contém aí as partículas que saem do veículo, encontram com a água, misturam-se esses gases, e essa água da chuva que era límpida se transforma numa chuva ácida. Ela corrói os materiais ferrosos, destroem rios e lagos, matam os peixes, e é altamente prejudicial à saúde humana, principalmente as vias respiratórias. Vou colocar de volta aqui, gente, para vocês verem que sou eu que estou falando. Tá? Os rios poluídos com agrotóxicos, pesticidas e inseticidas e com os esgotos residenciais e industriais, além de provocar doenças e mortes, levam consigo toda essa imundície para os mares e oceanos, depositando-se nas regiões litorâneas, onde muitas vezes vai somar-se ao óleo derramado pelos navios. Hoje é muito vídeo, tá? É mais audiovisual, né? Para a gente gravar mesmo e ver, né? Sentir qual é a nossa parte, né? Em contaminar o meio ambiente. Aqui, tá? Isso aqui são rios que passam pelo centro urbano, onde recebem, né, todo o lixo da população, produtos deixados na via mesmo, que são levados aí durante a época de chuva para os rios. Tá? Isso aqui também até chega a ser cômico nessa situação. Presta atenção aí. Não tem som, tá? E nem precisa, né? Porque
A imagem fala por si só do que essa criatura está fazendo. Olha isso. Grande trabalho ele está fazendo, né? Infelizmente, o cara usa um maquinário desse para fazer esse tipo de situação. Mas, sem comentário. Esse sim, tá? É um vídeo. A qualidade do vídeo tá meio que, né? Mas o que importa, gente, é vocês entenderem, tá? E conseguirem gravar o que é que o ser humano faz com o meio ambiente, tá? E o ser humano engloba todo, tá? Todo o planeta onde tem um ser humano. Nós fazemos parte dessa situação. Eu quero que, com esses vídeos, conscientizar vocês, tá? A produzirem menos poluição. Nós produzimos aí, em cada residência, em média, 2 a 3 quilos de lixo todos os dias. Todos os dias nós produzimos lixo, seja orgânico, seja reciclável, seja material que não é reciclável, tá? Tem os lixos hospitalares, industriais, tá? São grandes, assim, é grande a quantidade de lixo diário jogado na natureza. Presta atenção nesse vídeo aí, ó. Deixa eu só tirar eu daqui de novo. Um oceano de plástico, uma sopa intragável de tamanho incerto, a aproximadamente 1.600 quilômetros da costa, entre a Califórnia e o Havaí. E que, segundo a estimativa, seria maior do que a soma de São Paulo, Rio, Minas e Goiás. É o Pacífico, o maior dos oceanos agredido pela humanidade, onde a humanidade raramente chega. Plástico e plâncton, lixo e alimento, tudo misturado. Poluindo o paraíso, confundindo as aves, criando anomalias, como a tartaruga que cresceu com um anel de plástico em volta do casco e matando os moradores do mar. Mas qual será, afinal, o tamanho dessa gigantesca massa de lixo que se acumula no Oceano Pacífico? Será que ainda há tempo para limpar tudo isso? E os animais se adaptam ou sofrem as consequências? Charles Moore viajava pelo Pacífico entre o Havaí e a Califórnia quando resolveu arriscar um novo caminho. Foi perturbador, lembra o capitão. Dia após dia não vimos uma única área onde não houvesse lixo, e tão distantes do continente. Como um descobridor nos tempos das navegações, Charles Moore foi o primeiro a detectar a massa de lixo e batizou o lugar de Lixão do Pacífico. Primeiro viu pedaços grandes de plástico, muitos deles transformados em casa para os mariscos. Depois, quando aprofundou a pesquisa, o capitão descobriu que as águas-vivas estavam se enrolando em nylon e engolindo pedaços de plástico. O albatroz tinha um emaranhado de fios dentro do corpo. Antes não havia plástico no mar, diz o capitão. Tudo era comida. Então os animais aprenderam a comer qualquer coisa que encontram pela frente. Você pode ver aqui que eles tentaram comer isso, mas não conseguiram. Com a peneira na popa, o capitão e sua equipe filtram a sopa de plástico e fazem medições. Já descobriram, por exemplo, que 27% do lixo vem de sacolas de supermercado. Numa análise feita com 670 peixes, encontraram quase 1.400 fragmentos de plástico. São informações valiosas, fonte de pesquisa e argumentos para a grande denúncia de Charles Moore. Gostaria que o mundo inteiro percebesse que o tipo de vida que estamos levando, isso de jogar tudo fora, usar tantos produtos descartáveis, isso está nos matando. Temos que mudar se quisermos sobreviver. Com um gesto despreocupado, uma simples garrafa de plástico esquecida numa praia da Califórnia. Muitas vezes é devolvida às ondas e recolhida pelos garis, mas grande parte do material plástico produzido nas cidades dessa região acaba embarcando numa longa e triste viagem pelo Oceano Pacífico. Pode ser também depois de uma tempestade. O plástico jogado nas águas é varrido pela chuva, entra nas galerias pluviais das cidades e chega até o mar. Ou vem de rios poluídos que desembocam no oceano. No caminho, os dejetos do continente se juntam ao lixo das embarcações, que viajam até uma região conhecida como o Giro do Pacífico Norte. Diversas correntes marítimas que passam às margens da Ásia e da América do Norte
acabam formando um enorme redemoinho feito de água, vida marinha e plástico. Mas outra vez uma tempestade, um vento forte talvez, e parte do lixo viaja para fora da sopa, até uma praia distante. Estamos numa praia linda e deserta, numa região praticamente desabitada do Havaí. Não era para ser um paraíso ecológico, mas Camilo Beach recebe tantos dejetos marítimos que acabou virando um lixão a céu aberto. Basta a gente procurar um pouquinho para entender a origem de todo esse plástico que veio até aqui. Aqui, caracteres chineses. Um pouco mais à frente, essa boia aqui, uma boia de pescadores que provavelmente veio do Japão. E ali na frente, um pedaço de tanque de plástico com ideogramas em coreano. E olha que Camilo Beach está a mais de 1000 quilômetros distante do lixão do Pacífico, no extremo sudoeste da ilha de Hilo, no Havaí. Camilo Beach, há 2 anos depois de se mudar, Suzanne se pergunta, será que o governo japonês, por exemplo, sabe quanto plástico o Japão está mandando aqui para o Havaí? Tim vem trazendo um galão que sem dúvida chegou da Ásia. Tem também tubo de shampoo usado nos Estados Unidos e sacos de plástico, sabe-se lá de onde. Agora são todos farrapos do mar. As mordidas impressas no plástico levaram os ambientalistas a mudar de alimentação. O que acontece é que as toxinas estão se acumulando ao longo da cadeia alimentar. E os predadores no topo da cadeia, que somos nós, estão comendo plástico também. O casal toma notas, calcula as quantidades, recolhe o equipamento de pesca para saber os pesos e as medidas de cada tipo de poluição. Não é pessimismo. Por enquanto, praticamente nada está sendo feito. E não dá para dizer que exista um ou outro culpado. Estamos todos com as mãos completamente sujas de plástico. Haveria depósitos de lixo em 5 regiões dos oceanos. Nas Ilhas Maldivas, no Oceano Índico, uma nova ilha está sendo criada. Uma ilha de lixo. Em pouco menos de 2 décadas, a ilha já tem 50 mil metros quadrados de queimado na hora. Garrafas de plástico e pedaços de metal são separados e exportados para a Índia, onde são reciclados. O resto forma a base do território que avança sobre o oceano. Os nativos aqui das Maldivas se recusam a fazer esse tipo de trabalho. Eles ganham mais se passarem o dia inteiro na... Infelizmente, né, pessoal, uma ilha de lixo, tá? E os nativos, eles não querem saber de participar dessa situação. Isso aí são trabalhadores contratados de outras regiões, tá? Porque os nativos mesmo não querem saber. Tá? O lixo que é depositado aí, através de queimada, é eliminado através de queimada. A pior coisa que se pode fazer, né? Porque a toxina que gera dessa queima é espalhada pelo ar. E o resto, a base, que ela falou, a base dessa degradação, tá? Dessa decomposição dos produtos orgânicos, ela forma uma base que chama chorume. Isso é um líquido fétido altamente contaminado, bactérias muito fortes, tá? E que está indo para o rio, para o lago, para os mares. Tá? E os peixes se alimentam dessa situação. Os nativos que não querem trabalhar vivem a vida pescando, mas estão pegando um peixe contaminado. Tá? E essa degradação desse organismo que vai para os mares e volta... Lembra que eu falei que a poluição volta de alguma forma? Volta no organismo do peixe que os nativos estão comendo. Muito preocupante, né, pessoal? Poluição sonora. A poluição sonora produzida aí não somente pelo barulho dos carros, né, e que está aí abafado pelo silenciador, graças a Deus diminuiu, mas ainda tem os veículos que estão aí com manutenção precária, tá? Tem aí a poluição, né, dos sons que os instalados nos veículos. Nós temos alguns points, né, onde se reúne o pessoal que tem um veículo lá com equipamento de som potente demais, e que produz essa poluição sonora.
O seu veículo, se ele tem um som, é só você que pode ouvir. Na rua, ninguém pode ser incomodado com isso. Se o agente de trânsito ouvir o som do seu carro, não precisa estar alto. Se ele ouvir, ele pode te autuar aí, sim, pelo menos com infração média, leve, perdão, R$ 88. Ah, e atira detritos, garrafa pela janela, ou então encher a sacolinha e pega a sacolinha e joga fora, tá? É infração do CTB. Tá? O artigo 172, infração média, 4 pontos no seu prontuário, R$ 130,16. E dependendo aí qual é o produto que você descarta, né, aqui nos grandes centros, você pode ser autuado aí pelos agentes da prefeitura. E a multa da prefeitura é bem pesada, tá, gente? Muito pesada. Tá? A audição é um dos sentidos que nos permite perceber o que se passa ao nosso redor. O som pode nos ser útil, nos ajudar e nos dar prazer, mas também pode nos agredir. Roncos do motor, escapamentos abertos, buzinas estridentes, aparelhos de som no último volume, festas barulhentas, tudo isso significa poluição sonora. Os jovens hoje, né? Professor, tem que ter, né, os fluxos da vida aí. Os moradores aqui o digam lá se eles querem esse tipo, né, de situação. Os jovens tudo bem, mas os mais antigos, tá, pessoal, estão sofrendo bastante. Tá? E a poluição sonora pode causar danos irreversíveis na sua audição. Tá? Efeitos causados pela exposição aos ruídos exagerados. Surdez permanente, parcial ou total. Interferência nas comunicações pela fala. Como é que você vai falar se a pessoa não ouve? Não percepção de outras comunicações sonoras, como a buzina, som muito alto. Eu não ouço a buzina da moto que está passando do meu lado. Eu posso entrar, né, fazer uma... Eu estou querendo fazer a manobra, a moto buzinou para mim. E eu não ouvi. Perturbação do sono, modificação do humor. Até 90 decibéis, os ruídos ou sons são toleráveis. Não é bem assim, mas é o máximo que está. Né? E sem os efeitos nocivos, mas acima de 100 decibéis, os ruídos provocam danos irreversíveis à audição. Tá? 70, 80 decibéis já é um volume alto, que já causa danos aí parciais, né, que a gente falou lá em cima, surdez permanente, parcial ou total. Tá? Aquele zumbido que você tem no seu ouvido pode ser proveniente de um barulho aí que está chegando nos 70, 80 decibéis. Tá? O volume da rua, o volume só dos carros para lá e para cá e buzina para cá, já dá essa quantidade de decibéis aí. Tá? E esse aparelho que faz essa medição é chamado decibelímetro. É com ele que o agente registra se o volume do seu veículo está alto ou não. Mas como a lei diz que se o agente ouvir o som, ele pode te autuar, então aí cabe a gente ter um controle maior, né, do que a gente está ouvindo, sem prejudicar os outros, ok? Poluição das vias de trânsito, latas, papéis, garrafas de vidro ou plásticos, cigarros e restos de alimentos, tudo são atirados, né, diariamente à margem das vias por motoristas e acompanhantes, gerando assim a poluição ambiental das vias. Além de agredir o meio ambiente, esse lixo é arrastado pelas águas da chuva, que nós vimos lá, né, que foram para os mares, causando alagamentos, entope os bueiros, alaga a via, e você reclama do órgão público. Você também tem parte nessa situação. Tá? Entupindo bueiros e causando assim erosões às margens das vias. Tá? Nós temos culpa também, tá, gente? Do lixo que é arrastado pela chuva. Às vezes você coloca o lixo, tá vendo que está chovendo, vai chover. Coloca o lixo lá, antes do horário. Né? Às vezes acontece, né? A gente coloca e não espera a chuva. Mas, tá? Se você vê que o tempo está fechando, deixa para colocar na hora que você ouviu o caminhão, né, que está recolhendo, para que esse lixo não seja levado pelas fortes águas que vêm nas vias, lá perto de casa mesmo. Todo o lixo, você vê, é descida sentido Aricanduva, tá? Você vê passando lá um monte de sacos de lixo,
muito menos. Todas as vias desembocam lá para Aricanduva. Tá? Aqui nós vamos falar sobre o tempo de degradação. Depois a gente vai ver um vídeo que mostra isso daí. Tá? O tempo de degradação dos produtos aí no meio ambiente. Tá? O plástico demora mais de 100 anos para degradar no meio ambiente. A lata, o alumínio, 10 anos. O papel, 3 meses. O vidro, 4.000 anos. Já ouviram falar até de 1 milhão de anos o vidro. Ponta de cigarro de 1 a 2 anos, falando até também em 5 anos. Tá? E tudo isso tem, né? No veículo, o plástico tem no veículo, tá? O alumínio, nós temos aí o vidro, a borracha. Tá? Nesse vídeo aqui, ó, eu acho que é ele, deixa eu ver, peraí, vamos ter certeza disso. Tá? Vamos ver se ele vai falar sobre essa situação. Exatamente ele. Tá? Denatran, pessoal, coloca aí para mim no chat. O que significa a palavra Denatran? É uma abreviação. Tá? Coloca para mim no chat. Quem lembra? Então, recapitulando um pouquinho aí, né? O que nós estudamos. Vai lá. Denatran. E ele é um órgão que pertence a qual sistema? Ixi, quanta pergunta, professor. Não faz isso não. Tá? Qual o sistema que pertence ao Denatran e que órgão que ele é? Normativo, executivo ou fiscalizador? Já dei uma dica, né? Vai colocando aí no chat enquanto a gente rola o vídeo aqui, ó. Presta atenção também no vídeo, tá bom? E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, efeito estufa, chuva ácida, poluição ambiental, visual e sonora, mudança climática. O que isso tem a ver com o trânsito? Bem mais do que você imagina. O assunto de hoje é sobre o meio ambiente e trânsito. Duas coisas que andam ali juntinhas e a gente nem se dá conta. Deixa eu tirar daqui, peraí, pessoal. Só um minuto. O crescimento das cidades e da população também trouxe o aumento da frota de veículos. Ao mesmo tempo que carros, ônibus, motocicletas diminuíram distâncias, melhorando a qualidade de vida das pessoas, os veículos são hoje um dos maiores responsáveis pela poluição ambiental e pelo efeito estufa. Oi, Luciana. Estamos aqui hoje na nossa estação de monitoramento da qualidade do ar. A poluição do ar, fundamentalmente, ela é causada por 2 fatores. O primeiro fator seria o material particulado. O material particulado, ela vem das pequenas partículas que estão no ar e que pode vir dos veículos, dos chaminés das fábricas. Os gases também, por sua vez, são os que estão aqui no nosso ar que nós respiramos, né? E todos esses materiais, eles são prejudiciais à nossa saúde. Aqui nós temos um equipamento que ele simplesmente aspira uma quantidade de ar e ele passa por um filtro e nesse filtro ficam as poeirinhas, né, que é o material particulado. Tá? Vejam, nós vamos repor com esse filtro branco, né? Ele está limpo e esse é o filtro que foi retirado depois de 24 horas. Né? Então vocês podem verificar como é que fica o nosso nariz depois de 24 horas. E o que nós podemos fazer para mudar isso? Falar sobre o meio ambiente pode ser fácil, mas o importante é agir, levar para a vida atitudes conscientes. E tem gente dando bom exemplo. São casos ainda isolados, mas que enchem a gente de esperança. Meu nome é Maurício Waldman, sou professor universitário e morador há muitos anos aqui do bairro da Queimação, na capital paulista. Eu sou Bia Costa, professora universitária e também moro aqui na Queimação. Nosso cotidiano é um cotidiano assim atípico, porque para começo de conversa a gente não tem carro. E a gente tem um cotidiano que é usar as próprias pernas, caminhar com as próprias pernas, o alcance daquilo que a gente pode fazer pela gente mesmo. E dá para viver muito bem sem carro, eu sempre estimulo as pessoas a use o ônibus, pega carona, ofereça carona para os seus amigos. Transporte solidário. Porque isso ajuda muito, eu acho que é um papel que a gente tem que tomar para si no meio ambiente hoje. Não dá mais para achar que alguém vai aparecer e vai resolver com alguma coisa que apareça do além. Então nós somos assim um casal que está preocupado em tornar real aquilo que as pessoas falam. E claro, não dá pra gente transformar tudo de uma hora para outra, mas dá para ir aos poucos e minimizando o impacto que a gente gera no ambiente. Cada um fazendo sua parte um pouquinho, você gera uma mudança grande na contabilidade final da relação com o ambiente. Meu
Meu nome é Thiago. Meu nome é Matheus. Nós somos irmãos, moramos em Belo Horizonte e dividimos esse carro. Bom, a gente comprou o carro junto porque, primeiramente, nós dois somos estagiários, fica bem mais fácil pagar um carro pela metade. E outra coisa é que dois carros no trânsito... Seria mais despesas, troca de óleo, consumo de combustível. Olha, para a gente manter o carro sempre no bem-estar dele, a gente costuma fazer a revisão dele periódica. Algumas coisas no motor nós não sabemos olhar, mas levamos um mecânico, né, específico e sempre mantendo ele em dia. Hoje a gente tem um problema ambiental muito grande, né, com esse negócio de efeito estufa, essas coisas que todo mundo tá vendo. Às vezes você anda na rua, você vê um carro na sua frente fumaçando, você vê aquela fumaça, você fala, nossa, o que esse carro tem? É um carro que não está com a manutenção em dia. Se você manter o carro em dia, procurar sempre uma oficina credenciada para fazer o serviço direitinho, você não vai correr risco, você vai contribuir para o meio ambiente, para o seu carro e no final até para o seu bolso. Porque uma pessoa que não faz as manutenções, amanhã depois para fazer uma corretiva vai ficar muito mais caro e ela já agrediu o meio ambiente. É importantíssimo. O carro tem que estar revisado, a gente que roda direto. Primeiramente, a segurança do motorista e dos passageiros que a gente transporta, né? Principalmente para a redução da emissão do monóxido de carbono. É importante as revisões nos carros por causa da poluição ambiental. Está terrível. Nossos filhos vão sofrer muito com isso. Circular com veículos que produzem fumaça ou gases acima dos níveis permitidos pela lei dá multa grave e o veículo pode ser retido para regularização. Olha lá, hein? Todos nós somos responsáveis pela qualidade do trânsito. Não adianta só reclamar e achar que não tem nada a ver com a história, porque a gente tem sim. E sempre pode fazer alguma coisa para melhorar a situação. Bom, uma dica boa para poluir menos o meio ambiente é passar a marcha no giro certo e usar menos a redução de marcha forçada. Em paradas prolongadas, não tem por que deixar só um consumo de gasolina e poluir mais o ambiente, né, com monóxido de carbono. Tem um dado interessante, que o mundo hoje em dia tem 550 milhões de automóveis. Agora, imaginem só que daqui 50 anos existirão, em tese, 5 bilhões de automóveis no planeta. Ora, 5 bilhões de automóveis, ninguém vai socializar conforto, vai socializar o congestionamento. Vários pesquisadores demonstram grande preocupação com a poluição atmosférica e vêm criando alternativas, experimentando novos combustíveis que prometem reduzir a emissão de gases poluidores. Os biocombustíveis entraram na matriz energética em substituição aos combustíveis de petróleo. Os biocombustíveis hoje estão caracterizados por 3 tipos: o álcool, o biodiesel e o GNV. Todos os biocombustíveis têm origem em material renovável. E a principal característica de todos eles é a ausência do enxofre. O enxofre é o elemento causador da chuva ácida. Os gases tóxicos e os materiais particulados emitidos pelos veículos e indústrias, quando se encontram com as águas das nuvens, tornam a chuva ácida. A chuva ácida mata peixes, prejudica as florestas e as lavouras, corrói esculturas e monumentos históricos, além de ser altamente perigoso para a saúde humana. A poluição ambiental também é resultado da quantidade de lixo jogado no meio das ruas por motoristas, passageiros e pedestres. E isso é o maior mico. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é infração média. O motorista é multado e ganha 4 pontos na carteira. Está no Código de Trânsito. Bom, agora nós vamos mostrar como é possível fazer compras de modo ecologicamente correto. Caixinha e sacola são medidas práticas que todo cidadão pode adotar, que ajudam muito o meio ambiente, porque vai ser menos plástico no mundo para ficar poluindo o planeta e causando problema como enchente, né? E se a gente pensar na atitude de cada cidadão individualmente, o planeta como um todo sai ganhando. Por isso que é importante cada um de nós fazer a sua parte. E a gente sabe que pode mudar nossas atitudes. Basta querer. Mas no trânsito, a poluição sonora também incomoda bastante. Quem mora nas grandes cidades sabe disso. Luciana, será que a população sabe realmente que o nosso nível de ruído, como ele está, né? Numa rua como nós estamos, praticamente só tem carros passando agora. Mas nós podemos verificar
pela nossa medição, que ela já deu acima do nível permitido. Numa área como essa, que seria uma área residencial mista, ela deveria dar em torno de 60 a 65 decibéis e ela já está permitida. A poluição sonora não vem só dos veículos, ela vem da buzina dos veículos, ela vem do alto som que vem dentro dos veículos e também, por exemplo, dos vendedores que estão gritando, falando alto. Se liga, buzinar em locais e horários proibidos é infração e dá multa. Para quem ouve música lá nas alturas, um aviso. Equipar o veículo com equipamentos de som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN é infração grave. Dá multa e retenção do veículo para regularização. Olha, eu acho ridículo esse negócio de escutar música muito alta no carro, porque não tem necessidade. Se você tá com som no seu carro, é para você ouvir. Valeu, Luciana, estamos indo pro trabalho. Até mais. Até mais. Trabalho. Bom, é isso aí, Luciana. Perdão. Tá? Usando o veículo, se você tem condições, né, próximo da sua casa, ou compartilhar o veículo, tá? Cada dia vai um com... Não, vá os dois. Ah, professor, até parece. Gente, tá? O Uber aí tá ajudando bastante, tá? A diminuir um pouco a frota. Tem pessoas aí que preferem já não ter nem mais veículo, usar somente esse tipo de transporte, Uber, né? A importância de uma operação adequada, principalmente com os produtos perigosos, tá? Produtos inflamáveis, corrosivos, contaminantes, tóxicos, tá? São produtos que requerem desse condutor um curso, que eu já falei, um curso especializado, para que ele possa fazer esse transporte com segurança. Primeira coisa, quando ele para o veículo, ele tem que calçar o veículo. É proibido, é infração, veículos acima de 3.500 quilos, tá? Parar na via, seja uma reta ou não, sem o calço. Se você perceber, os veículos da companhia de energia elétrica, tá? Eles param o veículo e já tem até um calço lá feito com chapa de aço. Se esse veículo sofreu algum acidente porque ele faltou lá com esse item de segurança, que é o calço do caminhão, ele é mandado embora sem direito. Tá? E quantas vezes a gente já ouviu falar de que o caminhão desceu a ladeira, lembra dessa situação? O veículo que perdeu o controle, estava parado e de repente sai sozinho, por causa do peso, tá, gente? Precisa ser calçado. Primeiro item, descer do veículo, mesmo que esteja reto, calça. Tá? A manipulação sem critérios e o uso inadequado de produtos especiais, venenos, gases ácidos, produtos químicos inflamáveis, corrosivos, que eu já falei, podem causar danos irreparáveis e irreversíveis ao meio ambiente e também ao organismo, né? Trazendo sérias consequências à vida. As condições do veículo, seus equipamentos e da carga devem ser vistoriados periodicamente e seus documentos conferidos diariamente. Perceberam aqui, gente? Tá? Esse foi tirado de um informativo sobre veículos de transporte de produtos perigosos. E aqui não fala, ele só fala da verificação do veículo, dos equipamentos, da carga, tá? E os documentos. Cadê o condutor aí? Vamos ver se fala no próximo slide? Não. Olha o transporte desse produto nesse caminhão e conduzido, né? No mínimo, eles verificaram lá. Tá? O veículo está tudo bonitinho, pneus, freio, combustível, está tudo pronto para ir embora. Sistema elétrico, está tudo funcionando. Tá? Os equipamentos, a de segurança. A carga em si está bem acondicionada, está no tanque fechado, bonitinho. Os documentos foram vistoriados. Cadê o motorista? Tá? Presta atenção no acidente aqui, vai acontecer aqui, ó. Segue a seta aqui, gente. Deixa eu tirar ele daqui, ó. Olha o caminhão. Perdeu o controle. Esse rapaz aqui, infelizmente, ele foi a óbito na hora que bateu no barranco aqui, né? Desse muro aqui que fizeram para segurar a serra aqui. O combustível vazando aqui, ó, vocês percebem que o combustível vazando está indo para baixo da ponte e também está vindo aqui, ó, ao longo da via e aqui também, tá? Olha o cara aqui, um curioso, desceu lá do veículo dele,
Tá vindo aqui para apagar esse fogo. Não é possível, né? O cara tem esse pensamento. Olha lá. Quando ele já está aqui, ó. Olha aqui, ó. E aqui embaixo também. Olha a poluição ambiental que aconteceu. Lembra daquele caminhão que explodiu lá? Se esse pessoal ficar aqui, ó, vão ser todos atingidos. Esse caminhão explodir mesmo, né? Tá? Preocupante, né? Saber que quem é que está conduzindo esse caminhão? Ele está em condições de dirigir? Ele veio numa velocidade excessiva que não viu a curva? Por que ele não viu a curva? Desatento? Ou está aí com estado cansaço, estresse, né? Ou sobre efeito aí dos rebites para poder fazer longas viagens? Tá? Nós não sabemos. Infelizmente não falaram de inspeção do condutor, não é não? Cuidados na substituição dos fluidos do seu carro, fluido de freio, o da bateria, do ar-condicionado. Ele tem que ser feito por um pessoal que é especializado nesse setor e que tenham lá um local de descarte correto. Tá? A água da bateria, o óleo de freio, o óleo do motor e o próprio combustível são produtos usados nos veículos que chamamos de fluidos. Esses produtos, em contato com a natureza, podem contaminá-la rapidamente, causando a poluição do solo e dos rios, prejudicando o ambiente aquático e terrestre. Olha aí, ó, tá? Essa é a troca de óleo. Nós temos que fazer no local que apropriado. Eles vão pegar esse óleo e descartar. Às vezes mandam de volta para a refinaria, o revendedor do óleo, ou eles mesmos vendem para esse pessoal, né, que recolhe o óleo. Nós temos que descartar no local corretamente. Tá? Procure sempre um profissional especializado nas oficinas ou postos de combustíveis para a troca de óleos e fluidos. Esses produtos podem ser reciclados. Os gases resultantes de uma boa queima são incolores. Porém, se a fumaça for preta, indica queima incompleta com falta de ar. Tá? Aqui está falando do escapamento, tá, gente? Se ele está lá branquinho, está numa queima boa. Se está saindo preto, às vezes não é diesel, é o gás que o combustível está recebendo pouco oxigênio lá dentro das câmeras, do cilindro. Tá? Nós vamos ver isso em mecânica básica. Gerando monóxido de carbono, de fuligem, poeira, partículas. Se a fumaça for branca, indica excesso de ar, gerando óxido de nitrogênio, ambos prejudiciais à saúde. Lá em cima fala incolores, né? Eu falei branca, errei, né? Mas é incolor, tá? Já a branca está com excesso do oxigênio. Tem pouco combustível, excesso de oxigênio. Está produzindo essa fumaça branca aí, que é prejudicial para a saúde. Os gases poluentes emitidos pelos veículos. Monóxido de carbono, tá? Não vem o caso aqui mas todos eles são prejudiciais, tá, ao ser humano. Tá? Esse gás é expelido durante a combustão da gasolina, tornando-se prejudicial ao ser humano, pois combina-se com os glóbulos vermelhos, tá, sangue, formando a carboxhemoglobina, que é incapaz de transportar oxigênio, comprometendo a oxigenação dos tecidos. Ou seja, se eu inalar esses gases, a minha hemoglobina, em vez de transportar oxigênio, ela vai transportar esse monóxido de carbono. Não vai ter condições de transportar oxigênio e vai me dar falta de ar, né? Aldeídos, gás resultantes da queima de álcool, o etanol, nos motores dos veículos, que é responsável por irritações nos olhos e vias respiratórias, além de suspeita de serem cancerígenos. Óxidos de nitrogênio. Quando a queima é feita com excesso de ar e alta temperatura, o nitrogênio do ar reage com oxigênio, produzindo óxidos de nitrogênio, deixa eu aparecer aqui para vocês, sendo em algumas vezes prejudiciais às plantas, enquanto outras originam o ácido nítrico, com efeitos parecidos com o ácido sulfúrico.
Óxido de enxofre, gás este que tem um efeito danoso sobre os vegetais e o sistema respiratório dos animais e dos seres humanos. Se o combustível queimado tiver alto teor de enxofre, os óxidos de enxofre formados terão tempo suficiente para se transformarem em ácido sulfúrico, chuva ácida, lembra? Que quando em contato com a água da chuva, forma a chuva ácida. A chuva ácida, por sua vez, corrói edificações e obras de arte e causa a acidificação do solo com possível perda da fertilidade. Diazina, os veículos com motores a diesel lançam também na atmosfera a diazina, substância que é aliada ao gás carbônico e ao dióxido de carbono, é de alto teor tóxico, causando sérios danos à saúde. Lembra que eu falei que o veículo tem que ser calçado? Esse aqui é um exemplo da desobediência da regrinha. Presta atenção. Ele não colocou os cones para isolar a área. Olha lá, o veículo está descendo. Olha o desespero. Esqueceu de fechar a válvula de escape. Olha o que aconteceu. Para onde está indo isso daí? Para os rios. Dos rios vai para os mares. Dos mares o peixe come. Esqueceu lá de novo. O peixe comendo vem para a sua mesa. A mesa seu filho come. Aí você descobriu, né? De onde vem tanta energia desse menino? Combustível que é bom, filho. Olha o que aconteceu aí, ó. O veículo não parou porque ele precisa do freio a ar e toda vez que para eu preciso encher de novo o cilindro de ar. Ele não tem freio. Por isso é que a necessidade de calçar o veículo. Todo esse combustível, tá? Foi aí para os esgotos, as galerias. Essa empresa vai ser uma multa muito pesada, tá? E infelizmente o condutor aí, por desobediência à regra, vai ser penalizado pela empresa. Sabe-se lá o que a empresa vai fazer com ele. CFC, não é o curso de formação de condutores, tá, gente? Não temos nada a ver com isso. É o clorofluorcarbono, coincidiu aí de ser CFC. É um gás muito prejudicial ao meio ambiente, pois em contato com a atmosfera gera uma reação em cadeia, destruindo algumas partes da camada de ozônio. O efeito estufa, lembra lá o aquecimento global, o degelo? Esse gás era usado nos veículos equipados com ar-condicionado. O ozônio funciona como um filtro da Terra, pois absorve os raios ultravioletas do Sol. Tá? Então é prejudicial à saúde essa produção desse clorofluorcarbono. Catalisador chegou. É uma peça que fica lá no escapamento. Ele recebe os gases produzidos pela queima do combustível lá dentro do motor. Tá? Os gases passam por ele, as partículas ficam presas nessas colmeias aqui, ó. Tá vendo aqui? Consegue ver aqui o meu cursor? Nessas colmeias aqui, tá? Elas ficam presas aí, as partículas, e o gás é liberado 98%, tá? Sem essas partículas. Ou seja, não polui tanto a atmosfera. O que eu não posso é ter esse catalisador aqui irregular. Tá? Tem que ser inspecionado de tempos em tempos. A vida útil de um catalisador é entre 80 a 100 mil quilômetros. Mas devido aos combustíveis, as misturas que nós temos, infelizmente a vida útil dele cai um pouco. Então eu preciso fazer uma revisão legal. Não, ainda não fiz no meu carro, ainda tá. Como eu comprei ele usado, não fiz a revisão. Nem sei se o outro fez. Tá? Mas é um veículo popular pequeno, ainda está com 40 mil quilômetros, ainda dá para... O catalisador e a injeção eletrônica ela calcula certinho a entrada de ar e combustível dentro do cilindro. Ela calcula para que não haja muita queima de combustível ou pouca queima de combustível, muito oxigênio, tem muito oxigênio lá e vai produzir, né, aquele gás que nós vimos lá, que é prejudicial à saúde. Então, ela calcula certinho para que a queima seja total, tanto do ar quanto do combustível. São componentes que ajudam a eliminar sensivelmente a poluição.
transformando as moléculas de gases resultantes da queima do combustível e reduzindo a emissão dos mesmos na atmosfera, né? O lançamento dessas gases na atmosfera é reduzido devido ao catalisador e à injeção eletrônica, peças importantes que precisam estar com a manutenção em dia. Qualquer problema com no escapamento, infração grave, o veículo pode ser retido para regularização. Detecção de veículos poluidores. O Código de Trânsito Brasileiro define bem que não devemos transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Nós tínhamos 2010, 11, 12, se não me engano, o Controlar, tá? Que inspecionava os veículos na emissão de gases, mas acabou que extinto. Tá? Fizeram várias instalações nas cidades para receber esses veículos. Nós pagávamos uma taxa, foi R$ 88, se não me engano, que eu paguei. Falaram que voltaria esse dinheiro para mim. Até hoje eu não recebi. Tá? Falaram que o ano passado também voltaria a controlar, depois passou para 2020 e nada desse controlar voltar. Tá? Controlar essa emissão de gases aí, tá vendo? Essa caminhonete aí, tá? Ela não passaria pela aprovação na inspeção do controlar. Com certeza não. O PROCONV, Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Tá? Ele foi criado pelo CONAMA, pelo Conselho Nacional de Trânsito. Estabeleceu um cronograma de redução de emissão de poluentes para veículos automotores. Com isso, vem diminuindo consideravelmente o nível de agentes poluidores no meio ambiente. Mas acabou, né? O PROMOT, que é o mesmo que o PROCONV, só que é para motociclos, tá? E veículos similares, cinquentinhas, bicicletas elétricas, bicicletas motorizadas, né? Foi criado em 2012, visando complementar o controle do PROCONV. Tá? Enquanto o PROCONV verifica os veículos, o PROMOT, veículos de 2 ou 3 rodas ou similares. Tá? E assim contribuir para a redução da poluição do ar oriunda das fontes móveis no Brasil. Tá? As fontes móveis, os veículos automotores. Chegamos à cidadania, tá? Nossa parte aí, vamos ver como é o nosso convívio em relação agora, trazendo para o trânsito. Cidadania é um conjunto de direitos e deveres que cada cidadão deve exercer. Alguns dos direitos que podem ser exercidos pelo homem são: direito à proteção, ao crescimento, ser reconhecido e tratado com dignidade, sem preconceito de cor ou raça, direitos políticos e civis, direito à justiça e às oportunidades iguais. Todos os seres vivos têm a tendência de viver em grupos de estruturas definidas, principalmente quanto à divisão de trabalho, o indivíduo, o grupo e a sociedade. O homem, apesar de viver em comunidade, mantém um alto grau de individualidade, o que não acontece com os outros seres vivos. Eu e eu. O estudo do meio ambiente no trânsito se fez necessário para que haja consciência e humanização no trânsito. Está muito máquina, né? Respeitando assim os elementos que o compõem. Brigas, essas situações de trânsito, não está tão humanizado assim. Diferenças individuais. Apesar do homem ter conhecimento de seus direitos e deveres, as divergências são constantes, pois cada um tem uma personalidade. Os fatores que interferem no trânsito humano e seguro é a falta de controle do indivíduo, o egoísmo e a supervalorização do veículo, da máquina, do material. Encostou no meu carro, riscou meu veículo, quebrou... Ele dá mais importância para isso do que para a vida humana e acaba agredindo a pessoa porque a pessoa fez um risquinho no veículo. Para ter uma convivência harmoniosa no trânsito, você deve manter um comportamento de tolerância, solidariedade com o próximo. Vamos ver esse vídeo aí que vai falar um pouquinho disso aí também, gente. Vamos lá. Vamos falar sobre 2 temas especiais. Deixa eu só sair daqui. Meio ambiente e cidadania no trânsito. Você sabe o que é cidadania? Você sabe o que pode fazer para melhorar o meio ambiente? O que o seu carro tem a ver com qualidade de vida? Carol, nós estamos aqui no centro da cidade para conversar com algumas pessoas sobre meio ambiente e cidadania. Você sabe o que é cidadania? Cidadania
É o direito do cidadão de ir e vir a qualquer momento, em qualquer lugar, não é isso? É o ser humano ter consciência dos seus direitos, dos seus deveres e do seu papel dentro da sociedade. Cidadania é o direito que cada cidadão tem de desfrutar daquilo que pertence à sua terra. Cidadania é direito que uma pessoa tem de ir e vir, de permanecer, de usufruir de bens que o governo possa oferecer. Cidadania é a gente, como é que fala, convivência com os outros, conseguir conviver sem diferença, sem conflito, os direitos que a gente tem, né, na comunidade, né, no espaço urbano, no espaço público, conseguir exigir nossos direitos, né, cumprir nossos deveres. A gente nota que as pessoas têm noção da ideia de cidadania, mesmo sem ter uma definição formal. Pois é, Carol. Resumidamente, cidadania é quando os indivíduos têm os seus direitos constitucionais garantidos. É isso mesmo, Alexandre. E tem uma coisa que é também muito importante. Todo mundo fala em direitos, pouca gente fala em deveres. Vamos ver o que nos diz o advogado Leonardo Passos. Para que se estabeleça um convívio harmônico das pessoas em sociedade, é necessário que elas observem uma série de regras para a harmonização das relações interpessoais que requerem que sejam reconhecidos direitos e deveres. Portanto, são fontes de obrigação, de comportamentos que devem ser observados para que você não interfira nessa estrutura harmônica e no convívio pacífico e desejável entre um indivíduo e outro. Leonardo, como isso ocorre no trânsito? Você tem na faixa de trânsito um instrumento de salvaguarda da vida do transeunte em relação ao motorista, que deve respeitar com responsabilidade a posição de fragilidade daquela pessoa diante de uma máquina que ele está conduzindo. Excelente exemplo. Mas o mesmo não deveria acontecer com os demais segmentos? Perfeitamente, Carol. Existe uma relação lógica entre o tamanho dos veículos e os tipos de veículos que são guiados e a responsabilidade dos seus condutores sobre eles. Logicamente que os menores veículos, eles devem ter prioridade, assim como os pedestres, sobre os veículos maiores. Isso significa dizer que os motoristas de veículos grandes, como caminhões, por exemplo, devem ter um cuidado redobrado, até porque esses veículos, caso se envolvam em algum tipo de acidente, certamente acarretarão em danos de maior proporção. Será que as pessoas acham que têm os direitos respeitados no trânsito? Alexandre, o que as pessoas pensam disso? Vamos ver aqui, Carol. A senhora acha que seus direitos são respeitados no trânsito? Eu acho que não, porque as pessoas não têm o bom senso, né? Você acha que seus direitos são respeitados no trânsito? Às vezes. Porque muita gente não dá muita importância aos pedestres, aos motociclistas, aos ciclistas, sabe? Ao próprio usuário do carro. Não, as pessoas são muito nervosas, sempre estão atrasadas, principalmente mulher, eles não respeitam mesmo. Ônibus então e van, se você não sair da frente, eles passam por cima. O motoqueiro às vezes passa na onde que não deve passar, pedestre às vezes abusa do limite de faixa. Existe tanto mau motorista como mau pedestre, né? Você acha que seus direitos são respeitados no trânsito? Eu acho que às vezes sim, mas também muitos dos motoqueiros também desrespeitam bastante. Acho que não são todos que respeitam totalmente, não. Você acha que os carros maiores, os ônibus, eles respeitam as motos, os carros menores? Não, os carros maiores acho que muitas vezes nem vê, né? Acho que não é, muitas vezes não é por culpa, não. Então, partindo do pedestre, que seria o mais vulnerável de todos, você tem que entender que ele tem que ter prioridade nas mais diversas situações encontradas no trânsito. No momento que vai atravessar uma rua, no momento que circula uma zona de veículo, o ciclista, por sua vez, também, na sequência, os carros menores, acidentes certamente ocasionarão danos a terceiros de maiores proporções. É assim que o Brasil pode melhorar. Vamos falar com o professor Davi sobre o assunto. Professor, a educação é o caminho? É sim, Carol. Educação é imprescindível, mas não é suficiente. Temos de melhorar o ambiente também. A maior parte dos investimentos vai para atender às necessidades dos veículos motorizados. E muitas vezes os pedestres, os ciclistas, pessoas com mobilidade reduzida ficam prejudicados.
É preciso investir mais em espaços para pedestres e ciclistas. Professor, talvez seja por isso que as pessoas compram carro. E pior, do jeito que a coisa vai, a quantidade de carros pode virar um problema. Mais carros, mais congestionamento, mais poluição. É preciso inverter essa equação. O transporte motorizado tem inúmeras vantagens, mas tem alguns problemas graves. O mais visível são os acidentes de trânsito, que ferem e matam muita gente. Mas existem dois outros problemas. Vem do petróleo, que é energia fóssil não renovável. E as gerações futuras? O que sobrará para elas? A questão ambiental é também complicada. Estamos modificando radicalmente nosso ambiente em função do sistema de transporte. E há muita coisa sendo destruída para que os carros possam passar. Vamos ver com uma especialista quais as principais consequências do trânsito no meio ambiente. O trânsito, em todo o mundo, é o maior poluidor. Especificamente no Brasil, 72% das emissões de CO2 vêm das queimadas. E em segundo lugar está o setor de transporte. Poluição do ar. Esse problema é mais sério nas grandes cidades? Nas grandes cidades você tem uma concentração de veículos no pequeno espaço, com congestionamento, velocidades baixas, o que faz aumentar ainda mais a emissão de poluentes por esses veículos. Não temos a dimensão do problema. Veja só, há situações que passam desapercebidas no nosso cotidiano. O barulho do veículo causa estresse e problemas de audição. Um caminhão carregando produto químico, que no caso de acidente derruba esse líquido no rio, mata peixes, plantas e influencia o nosso ecossistema. Além da poluição que respiramos, que fatalmente causa problemas à saúde. O professor Frederico analisa as modificações ocorridas nas cidades brasileiras para adaptação ao tráfego de veículos. Professor, o que está ocorrendo nas nossas cidades? Bom, as nossas cidades estão crescendo de forma desorganizada. O contingente de pessoas que chegam às cidades brasileiras é forte, assim como o contingente de pessoas que nasce e cresce pelo aumento vegetativo de população, tem feito as cidades crescerem vertical e horizontalmente, mas com um padrão de planejamento urbano extremamente pobre, extremamente defeituoso. Isso tem feito com que os padrões de circulação, as soluções viárias, as soluções de trânsito e tráfego, tem vários problemas importantes. E nós temos cidades que são perigosas, em parte, e que são razoavelmente inadequadas para o trânsito de veículos, apesar de você ter o veículo individual como uma forma dominante de transporte nessas nossas cidades. Nós podemos fazer muito para promover a cidadania e cuidar do nosso ambiente de trânsito. Isso não é apenas responsabilidade dos outros, é nossa também. Vamos ver o que cada um de nós pode fazer. Todos nós precisamos nos locomover. Mas em distância curta, podemos ir a pé ou de bicicleta e deixar o carro em casa. É mais saudável e colaboramos com o meio ambiente. Podemos também utilizar transporte coletivo. Isso proporciona convívio com outras pessoas, não precisamos estacionar o carro e podemos fazer a viagem apreciando a cidade, cuidar do carro, mantê-lo bem regulado para que ele polua menos, dirigir sem desperdiçar combustível, não acelerar bruscamente, manter os pneus calibrados, respeite as regras de trânsito, colabore com os outros, organizar transporte solidário. Por que ir em 2 carros se podemos usar apenas um? Respeitar os menores. Se você está de carro, seja gentil com os pedestres, ciclistas e demais usuários. Educação é essencial para a boa viagem. Se todos colaborarem, tudo vai ficar melhor. Faça a sua parte. Não somos donos do mundo. Vamos entregar um mundo melhor aos nossos filhos. Podemos ter uma vida mais simples e agradável. É só ser mais gentil com os outros e com a natureza. É isso aí, gente. Tá? Consciência. Tá? Pensem um pouquinho no que nós podemos fazer para a melhoria no trânsito. Tá? E a gente se vê na próxima aula.
Obrigado aí para quem ficou comigo até agora, tá? A gente vai ter um VaptVupt ali no chat. Suas dúvidas, converse comigo ali e até a próxima aula. Obrigado aí. Tchau, tchau.